Olá, muito boa noite. Nós estamos aqui no nosso compromisso semanal na PUC TV, direto dos estúdios do setor universitário, para mais uma edição do É Pra Valer. Você que já nos acompanha sabe muito bem o que acontece aqui. Para você que é a primeira vez que nos pegou, porque um amigo contou, porque ficou sabendo numa rede social, ou porque estava sem fazer nada em casa e resolveu nos assistir, seja muito bem-vindo. Eu, Henrique Morgantini, recebo vocês com todo carinho, assim como recebo os convidados desta noite. E hoje o programa tem uma cor diferente, tem um astral diferente, porque para quem está acostumado a ver só homem aqui, dando opinião machista, falando aquelas bobagens todas, agora vocês vão ver que tem uma leveza completamente sensacional, porque nós temos duas convidadas e temos apenas um convidado, e são pessoas especialistas. Eu começo apresentando a jornalista Larissa Rodrigues, ela que é minha coleguinha de rádio interativa, temos um programa juntos, que é o DQD, e também é aqui da casa, jornalista do Mais Esportes. Boa noite, Larissa. Tudo bem, Henrique Morgantini? Boa noite para você, para os convidados. Estou me sentindo em casa, claro. É até estranho estar aqui na PUC TV falando de outro assunto que não seja futebol, mas quem está acostumado a me ver aqui no Mais Esportes, está ouvindo também lá no DQD, vai ver que a gente pode discutir sobre alguns assuntos diferentes também. Maravilha. Também recebo a também jornalista. Falei que o negócio estava especial hoje. Você ficou aí em casa assistindo, vai valer a pena. Eu recebo a jornalista do web jornal A Redação. Vamos falar um pouco sobre a carreira dela e falar um pouco sobre o jornal também. Mas é a jornalista Marina Morena, que pela primeira vez está aqui com a gente e vai nos ajudar a debater aqueles sempre importantes assuntos que você sabe que a gente debate aqui. Marina, boa noite. Muito obrigado por você ter vindo. Obrigada, Morgantini. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Obrigada. Que bom. E para completar, um amigo de 12 anos, de quando eu era, olha só, um foca, hoje eu sou um veterano, ninguém me quer mais, mas eu era um foca, um calouro na arte do jornalismo, e eis que eu dou de topa, de frente ao Jornal Diário da Manhã, com essa figura, que já era uma figuraça, agora só ficou mais genial ainda, que é o jornalista, advogado. Na época era só jornalista, professor e advogado, Wellington Carlos. Queridão, é um prazer, para mim, histórico em recebê-lo aqui. Pô, bacana, e ainda bem que eu estou aqui com você hoje e vendo esse programa que tem sido muito bem falado nas redes sociais, né? Então, sucesso e sucesso para nós hoje. Não sei como a gente vai sair, eu sei como a gente entrou, né? A verdade é essa. Essa é exatamente a graça do programa. A gente sabe como é que o negócio começa. Como é que termina depende exatamente da gente. Como já é tradição, no fundo nós temos uma apresentação ao vivo e essa é uma apresentação especialíssima, que é a do Queen. Você está vendo aí, ó, o Roger Taylor. Aliás, Wellington, eu queria deixar você falar do Queen. É um show de 1986, de Wembley, um show histórico da trajetória do rock e para o Queen. Você tem alguma referência para fazer do Fred Mercury, do Brian May? Eu acredito que foi uma banda que depois dos Beatles, né, até que eles têm uma influência muito grande, os Beatles foi a banda que mais, de certa forma, catalisou um público, um grande público, né? Então, eles começaram com heavy metal, mas na verdade ampliaram, chegaram até na discoteca, né? Então na disco music. Então assim, Queen é tudo, tem velho que gosta, vovô que gosta, criança que gosta, mulher, gay. Então é uma banda que é ampla, né? E ela é muito grandes vocalizações. O Brian May é um doutor em física, né? Astronomia, então é um grande. Eu sigo ele no Twitter, de vez em quando a gente troca algumas conversações ali, e ele fala que a carreira musical dele está parada, mas a carreira artística a carreira científica dele vai crescer cada vez mais. Então assim, nós vamos ouvir falar dele. Na área científica. Na área científica, ele agora acabou de ganhar um grande prêmio, ele ganhou cerca de, acho que foram $600 mil de um prêmio na área de física, porque o cara já é podre de rico, ainda ganha dinheiro como cientista. Amealha 600 mil. E é uma grande banda, mas sem o Fred Mercury não tem como, né? Eles até estão tentando fazer uma gracinha aqui e ali, colocaram um vocalista, tentaram um ou outro, colocaram aquele cara que era do Free, mas ficou uma grande bobagem. Você passe longe do Queen sem o Fred Mercury e fique nesse vídeo aqui. E nós vamos, no final tem no Arremesso Cultural tem uma outra referência ao Queen, eu vou mostrar para vocês. Mas olha só, meus amigos, e a pauta, olha, eu fiz essa pauta aqui sem ainda ter imaginado os convidados, mas nós temos aqui a conta exata de homens e mulheres, meninos e meninas para debater sobre alguns assuntos. E já começamos com um quentíssimo, que é o seguinte: Larissa, Marina e Wellington. Evitar sexo é a chave
para manter o casamento. Não errei. Vamos lá. É isso que diz uma universidade americana, que numa pesquisa com 600 casais, mostrou que as mulheres que negaram o contato físico por mais de 6 meses manifestaram maior satisfação com seus companheiros. E todas as mulheres tinham menos de 45 anos, ou seja, eram bem ativas sexualmente. 1/3 teve sexo no primeiro mês e 28% esperou mais de 6 meses. E quanto maior a demora, maior era a paixão, Larissa. Maior era o tempo que aquele casal ficava junto, era mais ou menos isso, né? A gente até brincou com isso na interativa, falando desse assunto, que se essas teorias e essas pesquisas fizessem sentido, a gente não tinha o que fazer, né? Que há 2 semanas atrás a gente trouxe uma pesquisa de que o café faz bem pro coração. Exatamente, isso foi numa terça, se eu não me engano. Exatamente 1 semana depois, na outra terça, o café já não poderia ser ingerido para quem tinha problemas cardíacos. Então, se você for seguir as pesquisas, você fica louca, né? Então, eu queria saber de você, amiga que está em casa e acabou indo pra cama com o seu parceiro aí no primeiro encontro e tá com ele há 15 anos. Como que a gente vai conseguir explicar essa história? Então, são pesquisas e eu acho que não tem muito isso, não. A gente fica brincando que o amor, ele é livre pra ser do jeito que ele vier e do jeito que for. Ah, você não pode namorar muito tempo, que depois você vira irmão. E se você namorar... Minha irmã namorou 8 anos e tem 4 anos de casamento e eu tenho uma sobrinha linda, inclusive. Pronto, então todos façam como a irmã da Larissa. Não façam. Receita da felicidade. Não façam, nem como a pesquisa da Universidade da onde, Morgantini? Eu não tô sem uma fonte. Ah, não, eu lembro dela. Cornell, Universidade de Cornell. Então não façam. Não façam como os Cornell de Cornell. A minha pesquisa não faça o que as pesquisas dizem. Eu acho que é melhor assim. Wellington, você fica sem namorar e ao mesmo tempo a sua esposa fica louca e apaixonada em você. Olha, é uma situação complicada, né? Porque isso aí, na verdade, é um jogo ideológico, de interesses dentro da família, né? Na semana passada, uma das notícias internacionais era que as mulheres do Sudão estavam entrando em uma greve de sexo para conseguirem ali mais igualdade de direitos, né? Liberdade. Então, isso foi na semana passada, você observou aí no noticiário internacional. Olha, eu acho que pesquisa, você tem que observar, Morgantini, a linha ideológica dela também, ou seja, essa palavra está na moda hoje para mim, porque, como diz o Karl Marx, você pesquisaria uma coisa de um ângulo, mas você pode pesquisar de outro. Então, assim, qual que é o interesse nisso, né? Igual a Larissa falou, as pesquisas são contrastantes, né? Então, eu não vejo um casamento durar muito tempo se a cada 6 meses você dá uma pimba lá, entendeu? Então, eu acho pelo contrário, que vai acontecer um espaço para traição, né? Não tem aquela tese? Eu acho que se fosse assim, a cada 3 semanas, 2, mais 6 meses, eu acho complicado. Não tem aquela tese. O prazo é 6 meses para conhecer? Será que não tem isso, que deu da frase da preparação, mas o negócio não tem aquela tese, sempre tem aquela tese machista, que quando fala que o cara arruma outra, ele cuida bem da mulher. Ele melhora em casa. Melhora em casa. Essa teoria é muito boa. Se você, homem, a mulher tá olhando para ele, pro outro, falando, você não falou isso não, né? Mas olha aqui, se você não tem um amigo que não falou isso pra você, não, eu arrumei uma namorada numa época, hoje não tem mais não, mas eu arrumei uma época namorada, olha, melhorou até lá em casa. Marina, se arruma outra coisa melhora? Não, eu acho que o homem, às vezes, ele fica com essa coisa da novidade, né? Se ele sai de casa e procura outra mulher, ele tem aquele fogo aceso de novo, pode ser que ele chegue em casa e realmente a coisa tá melhor. Mas eu acredito que amor se alimenta com amor, esse negócio de ficar aí meses sem ter relação com a parceira, eu acho que isso não... Aí virou irmão, né? Como a Larissa falou. Aí não são os 8 anos de namoro, não, né? Então, assim, eu acho que pesquisas também sobre alimentos e sobre sexo, olha, eu vou te falar, é difícil encontrar uma que realmente dê certo, que realmente seja verdadeira. É muito difícil. Agora, vem cá, não vou nem falar isso pro Wellington e não vou entrar nesse mérito também. Mas eu vou perguntar pra vocês duas. Se vocês arrumam um namorado... Você é solteira? Não, tô namorando. Você tá namorando, mas não é casada? Não. Então arruma um namorado, vocês duas arrumam um namorado, um cara muito bacana, muito agradável, faz tudo bacana com vocês. É praticamente um Wellington Carlos, um Henrique Morgantini, um Daniel Santana, só gente assim. Precisa chegar aos pés, aí, é limítrofe. Aí ele chega pra vocês, vou começar por você, Luiz. Ele chega pra vocês e fala assim, meu bem, pra gente deixar nossa relação perfeita, curiosa, mantendo a chama até o momento certo,
eu não quero nada com você mais íntimo, não. Vamos ficar só nessa, que tal? Aí eu mando ele procurar outra pra ver se acende a chama do relacionamento. Olha, eu diria... Ou eu aceita, desisto Maria? do Não, namoro. eu ia falar aceita? pra ele ir pra uma igreja, procurar uma mulher que tenha, Que né? topa essa ideia Sim, aí. porque não tem como. Não, você brincou aí, Morgantini, que o homem arruma outro e fica mais carinhoso em casa. Dizem que é a culpa que faz isso, né? Ele tá ali pra não boa se tese. entregar, a Boa culpa tá tese. pesando, aí começa a trazer flor. É começa a verdade, ligar. é verdade. É a culpa. Não vai que eu tô fazendo, ela tá fazendo também. Amor, onde você tá? Não, amor. Fica não, mais amor, tô no ciumento, né? escritório até mais tarde hoje. Fica mais entendeu? ciumento. Boa. Boa também. Ó, meu amigo, então a galera de Cornell que estiver nos assistindo, não cai na pesquisa da cidade, porque as mulheres brasileiras aqui estão contra essa ideia. Outra coisa interessante que aconteceu essa semana, outro fato, aliás, eu acho que esse foi o fato político da semana, que foi o arranca-rabo produzido pelo FHC, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do PSDB, se envolvendo numa história com a atual presidente Dilma e com o ex-presidente Lula. Para quem não acompanha, ele escreveu um artigo no final de semana, que saiu no Estado de São Paulo e no Jornal Globo, dizendo que Dilma Rousseff recebeu uma herança maldita. Literalmente ele disse que ela recebeu uma herança pesada. Olha a duplinha, olha que bonitinhos os dois aí. Num evento, se encontrando, tocando um joinha e tudo mais. Ó. E o Henrique eu acho ele elegante, eu acho que bonitão, acho que é porque ele parece meu pai. Por isso eu gosto dele. Mas ele, o negócio é o seguinte, aí ele vira e fala, recebeu uma herança, a Dilma recebeu uma herança pesada, foi terrível. Está sendo muito difícil porque o Lula, um cara que acobertava males, danos morais e tudo mais. Não teve jeito. A Dilma divulgou uma nota oficial no dia seguinte, na segunda-feira, para rebater o artigo do FHC e, entre outras coisas, ela diz o seguinte: não recebi um país, do presidente Lula, sob intervenção do Fundo Monetário Internacional ou sob ameaça de apagão. E ainda, ela disse, Lula foi um verdadeiro estadista e não mudou a Constituição para se auto-beneficiar. Outra cutucada que ela deu na FHC por conta do apagão, por conta da rígida intervenção do FMI e, por fim, por ele ter mudado a Constituição para conseguir aquela reeleição em 98. O Wellington Carlos, entrando na seara política, foi exagerada a saída da presidenta? Foi exagerado o artigo do FHC? Ele está meio doidinho? Como é que você se posiciona nesse imbróglio? Bom, eu acho que a presidenta, eles estavam com um bom relacionamento, né? Ela e o Fernando Henrique tentaram uma aproximação recente, né? Na verdade, o Fernando Henrique, ele vem de um processo em que o PSDB esqueceu o seu governo, a sua herança, e na verdade ele foi um grande governante do país. Eu votei em Lula e não votei em Fernando Henrique, eu votei em Dilma e não votei em Serra, mas eu considero que o Fernando Henrique fez um governo muito melhor, muito mais profundo, muito mais enraizado do que Lula. Eu acho que não foi só eu, a recente pesquisa do IG, que é um site que tem cota participação de parentes do Lula, ou seja, não é do Fernando Henrique, o site IG, ele deu cerca de 120 mil votos para o Fernando Henrique como o melhor presidente um período democrático, e o Lula, em segundo lugar, ficou com a metade desses votos. Então, se você fazer uma análise mais profunda das exposições, você vai ver que o país está passando por um momento crítico atualmente. Você vê que, por exemplo, Goiás cresce mais industrialmente que o Brasil. Esse momento hoje político que nós estamos vivendo e econômico. É verdade que o Fernando Henrique não fez esse trabalho de aproximação com o FMI, mas na verdade isso era uma coisa travada no Lula, ou seja, o Lula queria pagar as contas do FMI e pagou. Não pagou tudo, como se diz por aí, a dívida pública interna cresceu, ou seja, então o Lula ele diminuiu a dívida externa, mas aumentou a dívida pública interna. As pessoas, os brasileiros devem mais do que deviam na década de 90 e as empresas também. Então, só para resumir, eu acho que, na verdade, são alfinetadas políticas e a Dilma precisou, foi, digamos assim, encoxada pelo Lula a defendê-lo. Porque existe um momento agora de ruptura entre o governo Lula, ou seja, as pessoas tendem a esquecer esse governo, se ele não se manifestar. Então, a Dilma está no momento certo de defender. Marina, você se posiciona sobre esse imbróglio? Essa nota divulgada pelo Fernando Henrique foi uma surpresa assim, para mim, porque ele sempre foi uma pessoa muito complacente, né? Muito político, e nunca deu alfinetada, nunca vi ele sair dando alfinetada. E essa semana muito ele elegante, fez realmente. isso, muito elegante. E
E me surpreendeu a Dilma responder, porque a Dilma, ela também é muito elegante também, ela tem lá os seus... Né, tem um dedo do Lula. Ela esse dedo que falta do Lula, aquele dedinho que falta do Lula tá aí. É verdade. Mas assim, eu acho que a Dilma é isso mesmo, ela não mexam comigo, senão eu também respondo. E foi o que ela fez, acho que ela tá, de certa forma, até no direito dela. Eu queria acrescentar só o seguinte, antes de passar para Larissa. Essa pesquisa que o Wellington trouxe, do IG, eu vejo ela muito setorizada. Claro, não, ela é quem usa a internet e tudo mais. E outra coisa, se o Fernando Henrique tivesse esse legado tão forte, tão procedente, não haveria por que ocorrer um fenômeno como acontece hoje com o PSDB nacional. E aí sendo traduzido ou resumido a São Paulo. Por que escondem tanto o Fernando Henrique? O Fernando Henrique é hoje um sujeito que é esquecido e fica escondido. Mas o PSDB sempre foi ruim na mídia do em comunicação, né? O PSDB sempre foi ruim em comunicação. Deixa eu mudar de assunto rapidinho, pra gente estar estudando o bloco. Eu quero entrar num outro assunto. Também, olha aqui, hoje porque ele está sexista e foi obra dos deuses acontecer isso, porque eu não programei isso. Um casamento na Romênia, temos duas solteiras aqui, então, não casadas, né? Estado civil solteiras. E vamos ver se elas topam isso. Porque, mostra as imagens, vocês vão entender. A tradição local de uma cidade romena, né, de um ponto turístico em Bucareste, capital da Romênia, as noivas são sequestradas por homens com armas de brinquedo e são levadas em limusines luxuosas. A tradição de roubar as noivas logo após o casamento acontece todo domingo em um dos pontos turísticos, como eu disse, que é no Arco do Triunfo, num lugar que é a réplica do Arco do Triunfo de Paris. A pergunta é, seduziu? Quanto tempo depois devolve a noiva? Aí a pergunta foi boa. Como manda a tradição local, vou explicar para vocês, os sequestradores pedem aos noivos como forma de resgate uma quantia em dinheiro ou bebidas alcoólicas. Mas esses sequestradores são amigos do noivo ou da noiva? É só um teatrinho? É um teatrinho. Ah, então é legal, né? Se já é uma tradição. Já começou a fantasia e tal. O olhinho brilhou. Eu achei o olhinho dela brilhou. É um fetiche, às vezes é um fetiche. É um fetiche. Né? Pelas fotos você vê os caras com armas pesadíssimas em tese. Não, só fica a pergunta se esse dinheiro que vai ser investido aí pra poder, né, pagar o resgate, ele vai ser descontado na lua de mel? É bico seco ou de porque se for me preocupa, entendeu? Às vezes é também a nossa gravata que a gente faz aqui nos casamentos, né? O dinheiro serve pra viajar. É uma boa, é a gravata. Eu tô achando que o dinheiro fica com o sequestrador que na hora da brincadeira ele vira de verdade, só pra ficar com o dinheiro e vai ser descontado da lua de mel. Eu já tô ficando assustada. Se essa história, já tem um gato pra falar, se essa história acontece aqui no Brasil, o sequestrador se passa pro sequestrador de mentirinha e fala, não, meu amigo, tua mulher agora só volta pra casa mediante grana de verdade. Com essa, vamos pro nosso primeiro intervalo e já voltamos com a segunda parte do É Pra Valer.